Liberato Salzano, localizado no norte do Rio Grande do Sul, é um município que une história, desenvolvimento e o orgulho de sua gente. Suas raízes estão na coragem de desbravadores que transformaram a Mata Virgem em um lar fértil e promissor. No início do século XX, o silêncio das matas foi interrompido pela chegada de Marcolino Paiano. Refugiado dos conflitos políticos de sua época, ele encontrou aqui um lugar de paz e recomeço, tornando-se o primeiro habitante dessas terras. Anos depois, em 1931, um novo capítulo começou a ser escrito. Famílias vindas de Guaporé fixaram raízes, trazendo consigo a força de trabalho e a esperança de um futuro promissor. Com suas mãos calejadas, dobravam o solo fértil e deram início ao progresso agrícola que moldaria a região. Daí veio um balseiro, Liberato, Marcolino Paiano. Ele fazia as balsas de madeira ali onde tem a barca agora, a balsa ali, e levava para São Tomé. Daí, numa viagem com uma balsa, o rio muito profundo e muito grande, ele fez aquela balsa amarrada com cipó, e ela deu num barranco e detonou, e se abriu, e ela tampou e matou Marcolino Paiano. Ali, após 15 dias, foi encontrado o corpo numa forquilha de Jico. Então, Antônio Ferrarini colocou o nome aqui de Marcolino. O Marcolino Paiano, segundo que nós tínhamos relato dos primeiros moradores que vieram para Liberato Salzano, principalmente hoje falecido o seu Antônio Ferrarini, esse Marcolino Paiano, ele teria fugido de uma perseguição política de Palmeira das Missões, que na época eram os interventores, eram os levados Miro Dutra. Ele teria fugido para cá por perseguição política por ele ser maragato. Aí diz que ele se entranhou no meio dos rios ali e veio parar aqui na cidade. Daí uns consta que ele fez umas lavourinhas de milho e ficou por aí. Agora, o sumiço dele tem história que ele era um balseiro em Palmeira das Missões. Que lá se derrubou muito mato para abertura de área para plantio de erva mate. Daí essas madeiras nobres eram vendidas. Ele era balseiro, ele conduzia essas balsas de madeira até São Tomé, na Argentina. Daí então caiu no Rio da Várzea, do Rio da Várzea no Uruguai, e do Uruguai ia parar lá em São Tomé. E a Argentina que comprava essa madeira. E que numa dessas teria se chocado uma balsa numa rocha no rio, e lá ele teria morrido. Os primeiros moradores lá por 1900, a Revolução Federalista aconteceu lá por 1922. Então foi nesse período, de 1922 a 1927. Né? Como tinha todas essas revoluções, né? Então ele teria vindo aqui, e daí teria outros que tinham para outros lugares, né? Cada um fugia por onde podia, né? E daí ele veio parar aqui e até depois os primeiros moradores deram o nome de Marcolino a este lugar, por causa deste homem. Bom, a família Ferrarini, família Folle, família De Calle, eles vieram da Itália e foram colocados em Caxias do Sul. Daí, e lá, essa terra, eles eram colocados e não podiam vender. Quando as famílias cresceram, levaram para Guaporé. Lá em Guaporé as famílias cresceram e se casaram. Aonde que casou? André Ferrarini e Josefina De Calle. Dali, criando as famílias, não sobreviviam mais com aquela terra. Daí Antônio Ferrarini descobriu que havia a terra chamada Matom aqui em Liberato Salzano. Havia essa terra chamada Matom. E ele resolveu
Eles vão explorar essa terra para poder viver, porque lá não viviam mais. Aí ele encheu uma mula, veio a Baracurta, Constantino, ele descobriu que aqui havia um matom. E lá eles disseram, ó, senhor Antônio, o senhor não entra lá naquela terra, que é terra do Estado, que o senhor pode ir preso. Antônio Ferrarini, ele achou que ele não acontecia e não aconteceu mesmo. Ele voltou a Guaporé, trazendo um cunhado dele, Gervásio Folle, Vitório Wendler, junto, até Baracurta, e daí eles desceram aqui ao centro da cidade, abrindo um piquezinho a facão de Baracurta para cá, e se colocaram no centro da cidade, onde hoje é o centro da cidade. Se colocaram ali, e dali eles que construíram um ranchinho, rodeado de capoeira, coberto de esteira, e ali voltaram para Baracurta, e dali voltaram para Guaporé, trouxeram a família Baracurta, entraram dentro da cidade do Matom, que era Matom. Dali, a um certo tempo, passando, a justiça descobriu que havia essa invasão nessa terra, uma chamada Matom, e vieram para despejar essas famílias. Daí minha mãe já tinha ganhado uma menina aqui, foi a primeira gringa que tinha 2 meses. Daí eles marcaram um encontro com a polícia, e a polícia não veio no dia marcado. Então Antônio Ferrarini, ele pegou e foi a Constantina, que lá havia um homem que ele era responsável pelos italianos que vinham da Itália. E naquilo a polícia baixou ali para matar o pai. Daí, quando meu pai saiu, daí a mamãe disse para ele, ó Antônio, você me deixa a foice bem afiada para mim aqui. Era assim, uma menina de 60 dias. E naquilo, ali para 10, 11 horas da manhã, por ali, bateu a polícia ali e foram invadir o ranchinho da minha mãe, que era coberto de esteira rodeada de capoeira. E a minha mãe, passando a mão na foice, deu um golpe no pescoço de uma polícia. E o fuzil que ele colocou debaixo da foice, ele fez um dente de 1,5 centímetros na foice. E aí a polícia teve que escapar. E o meu pai subindo, costeando o rio da Várzea, no outro dia deu de encontro com o policiamento lá. E lá quase deu um confronto muito feio, mas já tinha mais gente do lado do meu pai. Conseguiu vencer a batalha. E daí eles desceram explorando as terras até o rio Baitaca, aonde que lá encontraram o porco de mato, encontraram o tigre. Ao longo dos anos, a comunidade cresceu e com ela vieram as mudanças. O local antes chamado de Marcolino passou a ser conhecido como Baitaca e em 1958 recebeu o nome que carregamos com orgulho até hoje, Liberato Salzano, uma homenagem ao educador Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, símbolo de conhecimento e transformação. Finalmente, em 1964, o sonho de autonomia tornou-se realidade. Após um forte movimento emancipacionista, Liberato Salzano deixou de ser distrito e ergueu-se como município independente, pronto para trilhar o seu próprio caminho. Aqui, onde a história e trabalho se entrelaçam, construímos a identidade que nos orgulha e nos guia. Ali, passado um tempo, baixou um bando de papagaio Baitaca, um bando de papagaio, uma lavoura por dia destruía. Aí o que fizeram? Se colocaram toda a comunidade a cuidar uma lavoura só, para ter o que comer. Então passou a ser Baitaca. Mas senão, no nosso lugar aqui, ele seria Marcolino Paiano. Ali o doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, ele na época, ali em 1955, ele foi secretário de Educação do Estado, né? E numa dessas viagens que ele fez para o interior, ele sofreu um acidente aéreo. Aí o município daqui era chamado de Baitaca, era chamada Vila Baitaca.
por causa de ter tido muitos pássaros baitaca aqui na região. Aí, quando a morte desse secretário de Educação, acharam por bem trocar o nome, em 1957, de Baitaca para Liberato Salzano. E daí, em 57. Daí, em 1960, por aí, eles resolveram fazer um grupo, fazer o processo de emancipação. Daí fizeram todo o protocolo, fizeram o documentário, um dossiê e levaram a Porto Alegre. Aí passou, que daí dia 1º de junho de 1964, foi emancipado como município de Liberato Salzano. Liberato Salzano é uma terra de trabalho e produção. Com uma base econômica diversificada, o município transforma a riqueza do solo em sustento e progresso. Milho, soja, hortaliças, pomares, fumo e gado leiteiro formam o coração da sua agricultura. Agroindústrias locais agregam valor aos produtos, impulsionam a economia, gerando oportunidades. Pequenos comércios e indústrias surgem alimentando o crescimento urbano. Aqui o campo e a cidade coexistem em harmonia, construindo juntos um futuro promissor, guiados pelo espírito inovador e pela força da sua gente. Aqui, a nossa terra é chamada de terra da diversificação, pois aqui produzimos laranja, milho, soja, vaca leiteira, enfim, são várias as culturas que o nosso município vem desenvolvendo e potencializando ao longo desses anos. Aqui, o nosso povo é forte e determinado ao desenvolvimento, e é por isso que tanto o setor primário da economia quanto o secundário estão sempre evoluindo. Eu resido no interior do município com os meus pais e os meus 2 irmãos mais novos. Hoje, a suinocultura é a nossa principal fonte de renda. Uma parte de nossas terras estão arendadas para o plantio de grãos, que também se destaca em nosso município. E a outra parte nós estamos investindo na criação de gado de corte. Afinal, não é à toa que Liberato Salzano é conhecido como a terra da diversificação. Aqui, os salzanenses estão sempre em busca de recursos para proporcionar uma melhor qualidade de vida a toda a sua família. Eu tenho muito orgulho em ter nascido e me criado nesta terra. A citricultura começou como mais uma alternativa de diversificação lá nos anos de 1987. E ela entrou junto com outras culturas com o objetivo de diversificar as atividades da agricultura familiar. Teve seus altos e baixos, teve mais fomentos ali nos anos de 90. Em 91 a Emater se instalou no município e veio outros programas do estado que fomentaram a ampliação desse tipo de atividade. Nos anos 2000, novamente, outros incentivos, tanto a nível de poder público municipal como estadual, foi aumentado bastante a área, né? Já chegou lá nos anos 2000 a cerca de 1.000 hectares de citros, né, plantados no município. E em 2011 tivemos aí a oportunidade de ter uma indústria instalada aqui no município. Veio se instalar uma indústria de sucos de laranja aqui no município que fomentou ainda mais e veio auxiliar a melhorar a comercialização da fruta pelos nossos produtores. Também em 2011 nós fundamos uma associação de citricultores no município. Tivemos na época 120 produtores se unindo para se formar essa associação, para facilitar a comercialização principalmente. Nos certificamos no Mercado Justo Fair Trade e começamos a comercializar em 2012. Né? Então, desde 2012 a associação comercializa no Mercado Justo Fair Trade uma certificação para venda de suco na Europa, principalmente. E em 2019 a gente resolveu transformar a associação em uma cooperativa, a Coop Salzano. Então hoje a gente está estruturado como uma cooperativa. Nesse meio caminho andado já mudou muito a questão de sócios. Hoje a cooperativa está com 110 sócios, abrange 11 municípios da região. Tá?
Como cooperativa a gente pôde expandir essa área de atuação, com a associação não tinha como ser feito, né? E do município a gente tem 60 produtores que são cooperados nossos, tá? Mas o município tem 280 produtores de citros, 280 famílias que são envolvidas diretamente com citricultura no município. E a gente tem trabalhado para mais produtores vir a se associar à cooperativa para poder se beneficiar de todas as vantagens que negociar junto, né, ou de cooperar acaba trazendo. Então é um trabalho que a cooperativa vem trabalhando bastante. Aqui o município hoje conta com cerca de 800 hectares de laranjas, né, 840 hectares aproximadamente, né, todo ano tem plantio. Dessa área, 60% são pomares novos, jovens, que ainda não estão em produção ou ainda estão no início de produção, então a média da produtividade hoje está um pouco baixa, né, a questão climática influencia bastante. Nossa produtividade por hectare estimada está em torno de 25 toneladas por hectare, tá? Mas isso considerando áreas jovens e áreas adultas juntos. Né? Um total aí para esta safra, a gente estima em torno de 25 mil toneladas de laranjas colhidas no município. Começamos a agroindústria no ano de 2016 com 200 litros ao dia. Hoje estamos com 20 produtores. A produção mensal seria em torno de 9 mil quilos ao mês, entre colonial e queijo mussarela. Hoje atendemos em vários mercados no Rio Grande do Sul. Hoje nós somos em quatro pessoas, todos da família. Daí eu tenho um entregador. Eu vim para Liberato em 2020 para fazer um trabalho em outra empresa. E daí não deu certo e eu vi uma viabilidade de montar uma empresa de suco aqui, porque o mercado me mostrava que nenhuma indústria na região num raio de 100 km. Daí a gente montou a fábrica em 2022 para 2023, no sabor de laranja, que é produção aqui da região, né? E depois a gente se expandiu para o uva, o maçã, o tangerina e o abacaxi. Então hoje a gente produz 5.500, 6.000 garrafas por mês e trabalhamos nesse raio de 100 quilômetros daqui de Liberato, onde é o mercado que a gente atende, que a concorrência não faz tão forte. A fábrica foi feita para uma capacidade de 10 mil garrafas, nós estamos produzindo 6, 7 mil garrafas hoje, que o mercado, como nós somos uma marca nova no mercado, nós estamos ainda abrindo o mercado nessa região, nesse raio de 100 km. Nós começamos fazendo suco em casa, eu com a Jane, um teste que a gente fez em casa, na panela e tal, e acabou dando certo, oferecemos para algumas pessoas, amigos, né? Os amigos gostaram do suco e a gente acabou fazendo na fábrica daí. Hoje nós temos um funcionário e eu com a Jane, que trabalhamos junto aqui também. É maravilhoso, eu adoro o que eu faço. Tenho a Raniele, que é meu braço direito aqui, porque o Denis sai de manhã cedinho e volta tardinha. E eu e a Raniele que está fazendo o suco hoje. Estamos trabalhando aqui na propriedade da família Mendes. A gente trabalha com 115 animais hoje, entre novilhas e vacas em produção. Trabalhamos com uma genética de ponta da gado holandês. Estamos com 40 mil litros mensal. Então, conheço bastante a história da Isal, bastante nosso produtor, que hoje nosso produtor é fundamental para a Isal, né? A gente começou com uma estrutura pequena, hoje, graças a Deus, aí a gente está com uma estrutura grande para atender todo o nosso produtor. Hoje, Liberato está de parabéns por ter uma indústria desse porte aqui, mas não só Liberato, né? Na verdade, a região inteira, a citricultura num todo aqui da região, né? Hoje a gente abrange uma área aí de 300, 350 quilômetros na parte da compra da laranja e da maçã também, que a gente trabalha numa faixa de 500 quilômetros. Então, a gente faz parte da história aqui da região, né, na parte da citricultura. Então, a Isal, quando nós começamos, era em torno de 15 funcionários, hoje a gente está em 80 funcionários. Cada dia está crescendo mais e dando mais oportunidade de emprego para a cidade, que é o lugar onde a gente trabalha e consegue ganhar o seu ganha-pão de todo dia.
Morei 10 anos na cidade de Chapecó, e a única oportunidade que tive de trabalho ao retornar para a cidade foi aqui na Isal. Meus pais são daqui. O leite, a gente faz em torno de 22 anos que trabalhamos nessa associação aí com o leite. Começamos praticamente no zero. Hoje, posso dizer assim que a nossa propriedade é uma das maiores propriedades do município, em termos do leite, e da região também. Onde temos hoje, com vacas e novilhos, em torno de 105 animais, sendo vacas dando leite em torno de 52. A porcentagem hoje continua em torno de 47 mil litros mês. Pretendemos, já que deu uma queda por motivo dos preços, nós paremos um pouco, mas agora pretendemos até o fim do ano, se Deus quiser, chegar a 60 mil litros. E vamos chegar. Graças também à nossa família, meus filhos, que lutam aqui na propriedade, né, minhas noras, minha esposa. Então a família permanece aqui graças ao leite. Devido a isso também a gente conseguiu aqui na propriedade, além das vacas de leite, conseguimos trazer a trifase, né, a luz trifase aqui, que ajuda bastante. Conseguimos colocar aqui a luz solar também nos ajuda, né? E pretendemos aqui, se Deus quiser, colocar uma usina solar aqui na propriedade também. Isso é um orgulho para nós, né? Para a nossa família, principalmente a gente vê os netos, os filhos, a gente trabalha tipo cooperativa, além de trabalhar, além de ser deles, eles também têm o seu salário para se manter, né? No dia a dia. Essa estufa hidropônica aqui nós começamos em torno de 9, 10 anos, porque senão outros produtores iam tomar conta, porque eles tinham assim também as estufas hidropônicas. E a preferência era hidropônica porque não tinha bichinho que atacasse, né? Era uma produção mais limpa. E a gente foi indo, foi crescendo. E daí eu fui começando a ficar mais com idade, me entregando um pouco. Daí deixei pro filho e a nora. É eles que cuidam, mas a maioria é a minha esposa e a nora. Então elas duas que estão tomando conta. E estamos esperando que os netos cresçam, né, para a gente deixar alguma coisa de bem para os netos. Porque a agricultura hoje, ela dá de 10-0 na cidade, porque na cidade a gente sabe que dá muito mais problema que na agricultura, porque enquanto das vezes os filhos estão correndo na rua, aqui eles estão acompanhando os pais, né? Plantando uma hortaliça, colhendo alguma coisa, né? E os pais estão sempre juntos, os pais e os avós estão acompanhando. E se é na cidade, a gente perde aquele domínio de estar sempre junto. E daí eu espero que todos eles, né, façam que nem eu fiz, nasci e me criar na agricultura, e eu vou passando para os filhos e os netos. Eu nasci aqui nessa propriedade, na propriedade do pai, e moro na mesma terra, 57 anos. Quando nós comecemos, assim, o mais forte era o feijão. Aqui nós plantávamos feijão, milho, só um pouco de soja, né? Depois, apelemos para laranja. Depois, daí, da laranja, fomos para as vacas de leite. A ideia, então, surgiu lá em 2008, né? Com a ideia de diversificar a propriedade, ou seja, trazer mais renda, né? Não ficar refém de uma cultura só. A partir de lá, então, a gente buscou conhecimento, buscou informações, e começamos o plantio. Então fazem aí seus 14, 15 anos, né, que nós estamos produzindo, trabalhando com a produção de nosso pecan. Hoje, com as informações atuais, varia bastante, né? Esse pomar aqui, por exemplo, é um espaçamento de 10 por 10, nós temos 100 plantas a cada hectare, são 300 plantas, 3 hectares. Temos outras áreas plantadas também, ainda em processo de crescimento, né? Hoje nós temos aí na faixa de 800 pés plantados, e trabalhamos também com alguns pomares arendados. A gente trabalha aí com mais ou menos 1.000, 1.200 pés. Hoje o processo todo é familiar, né? Tem a minha família, a família do meu irmão, né, do Idélcio, esposa e filhos, e dá para se dizer que 100% familiar, né, do início ao fim do processo. O povo de Liberato Salzano é um povo batalhador que buscou pelos seus ideais, pelo que sempre quis conquistar, lutou. E hoje nós temos aí uma cidade evoluída, a nossa terra da diversificação, onde as famílias aprenderam a fazer a sua subsistência na pequena propriedade.
E Liberato hoje, graças a Deus, tem uma diversidade enorme de culturas, o que mantém as diversas famílias que aqui ficaram e se organizaram. Eu acho um povo muito legal, um povo acolhedor, um povo assim de respeito. Eu tô fazendo yoga, inclusive na cidade. Nossa, eu com aquelas minhas colegas lá, as amigas antigas, né? A gente conversa bastante. Eu gosto, eu adoro. Eu digo sair daqui, eu já me decidi. O dia que nós não conseguimos mais ficar aqui, eu quero vender a terra aqui e quero me comprar uma moradia em Liberato. Eu disse para os meus piás lá de Chapecó que eu não pretendo ir morar para Chapecó. O meu lugar é Liberato Salzano, que eu adoro Liberato. A gente encontra, sim, no povo salzanense uma solidariedade que não é encontrada em qualquer lugar, né? Hoje, eu vivo numa comunidade que é uma comunidade pequena, né? Então, mas não me refiro somente à minha comunidade. Por exemplo, toda a comunidade salzanense, eu acho. Se você precisar de alguma coisa, eles vão te estender a mão, né? É uma coisa assim, que para quem veio de fora, né? Tudo bem que eu vim com 11, 12 anos, mas para quem veio de fora isso não era uma coisa comum. E aí você chega aqui e aí você tem toda essa solidariedade, essa amabilidade que o povo tem entre si. Isso é uma coisa incrível, né? Então eu vivi aqui em Liberato, na linha de Noca, desde que eu tinha os meus 11, 12 anos, e dali em diante eu só me envolvi mais com a comunidade salzanense, né? É um município assim muito tranquilo de se viver, eu posso dizer, e que dá muitas oportunidades. Isso é assim absurdo, a quantidade de oportunidades que a gente tem aqui. Eu tive muitas oportunidades, assim como muitos outros jovens tiveram, né? Olha, o povo aqui de Liberato é muito acolhedor, assim, muito família, muito amigos. Aqui a gente está aqui e está em casa. Onde vai tem amigos, isso é muito bom. Apesar de ser uma cidade pequena, é porque aqui o povo tem com quem contar, tem como tu conhece quase todo mundo que mora aqui, tu se sente mais seguro, porque tu sabe que se precisar de ajuda, alguém vai te ajudar, pelo menos alguém que tu conhece, que a gente pega intimidade fácil aqui. Ao longo dos anos, o povo conseguiu ver nas dificuldades uma forma de evoluir, e principalmente neste ano, depois da enchente que nós tivemos, né? Depois de um ano de chuvas intensas, em maio de 2024 tivemos então a maior enchente dos últimos 100 anos, que deixou a cidade totalmente destruída. Foram mais de 100 famílias, 100 casas atingidas, as pessoas perderam tudo, mas graças a Deus, como o nosso povo é um povo que olha pelo seu semelhante, todos arregaçaram as mangas, trabalharam juntos e nos ajudaram a iniciar a reconstrução de cada casa, de cada família que foi atingida. Foram muitas doações, não só do povo salzanense, mas do povo de toda a região, de todo o estado e de fora do nosso estado também. Nós podemos ver o quanto a empatia nos ajudou a superar as dificuldades no ano de 2024. O nosso povo se coloca no lugar do outro, num momento de dificuldade ajuda o próximo, estende a mão, e com isso hoje nós temos o Liberato que nós construímos, né? E é graças a eles, a todos os cidadãos que aqui vivem e trabalham, que nosso município é capaz de crescer. Muito obrigada, Liberato, por ter um povo tão forte e batalhador, e por ser uma terra tão boa de se viver.